Ok, estamos ao vivo. Boa noite, gurias. Podem abrir. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Tudo chovendo, bem, né? Deixa eu só minimizar aqui o WhatsApp, ele fica, né, dando aquele avisozinho, né, que é indesejável, né, nessa hora. Bota não perturbe, que daí não aparece. Deu aqui. E aí, boa noite, meninas. Boa noite, Lise, nossa convidada. Boa noite. Boa noite, Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Cláudia Coelho. Vamos fazer uma saia bem godezinha, né? Bem. Só meninas. Fazia tempo, né, Elis? A gente sempre tava com os meninos aqui, né? Eu já tinha umas 2 semanas, né? Verdade. A gente fez. O professor Alexandre e o Birajara, né? Exatamente. Então tá, a gente abre sempre comentando sobre os objetivos dessas lives, né? E quais são os temas que qual é a nossa linha, na verdade, que a gente aborda, assim, né? Tendo em vista a nossa formação. Então, o Saia Godê, 6ª edição, eu sempre confirmo com a Elis, né? 6ª, né? 6ª edição, ou é a 5ª? Acho que tem certeza? Acho que é a 5ª edição, Elis. A 5ª edição. 5ª? Eu acho que é. Já me perdi. 5ª não foi com o Birajara semana passada? Fernanda, tivemos a Fernanda Luzia. Fernanda. Vamos ver. Camila. O professor Alexandre. O Birajara, hoje é a 5ª. 5ª edição. 5ª edição hoje, com a Alice. Tá certo. 5ª edição, então, do nosso Saia Godê, Atualidades de Saúde Mental. Sou psicóloga, Elisângela Silveira, assistente social. E a nossa ideia aqui com essa saia mais solta é realmente a gente trazer assuntos pertinentes ao momento que a gente está vivendo. A gente conseguir fazer um panorama de várias áreas, trazer notícias de como estão, né? Está o mundo em todos os sentidos, assim como notícias do próprio Estado e como que estão, né, os vários setores. Por isso que a gente trouxe a Lise Ortiz para falar sobre o terceiro setor. E também para clarear, né, o que é esse terceiro setor, né, que às vezes até eu até comentei com a Elisa, né, eu tenho dúvidas às vezes, né, para mim às vezes não é muito claro. A gente às vezes resume, né, algumas áreas. Então, a Elisa vai falar sobre o SUS, vai falar sobre a importância do SUS, e eu depois vou explanar um pouquinho falando sobre as bolhas, né, as bolhas de sobrevivência, as bolhas que já existiam antes da pandemia, as bolhas necessárias agora nesse momento, e como é que a gente pode também planejar bolhas para o futuro, né? Um futuro ainda incerto, mas já com algumas coisas que a gente pode já estabelecer a partir do que a gente deve ou deveria, né, aprender com os outros países que já estão, né, implementando ações sem ter muito bem claro quando que termina a pandemia, mas entendendo que a gente precisa ter esse fôlego, né, para poder fazer essa travessia, como eu digo, né. Eu gosto de imaginar, né, que a gente está realmente fazendo uma travessia num barco e tentando, né, sobreviver bem, né, em todos os sentidos mesmo, né. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Elisângela, que vai apresentar, né, a nossa convidada da noite. Então, é com muito carinho que eu apresento a convidada, Lise Ortiz. Mulher, mãe, parceira, trabalhadora, super exigente, uma pessoa muito especial na construção também da minha vida, que eu tenho muito carinho, me ensinou e me ensina muito, 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 muito. Me oportunizou o trabalho com formações, algo que hoje eu trago na minha trajetória, pela essa vivência e essa construção da relação com a Lise, que começou com a Cristiane Schleifer, né, que a gente também não pode deixar de não citar as pessoas que fazem essa
correlação para que a gente possa se entrelaçar. Mas então a gente, como a Cláudia falou, nós estamos trazendo aí 3 temas, um deles é o terceiro setor, e a Lise não é por acaso que está aqui como convidada, 20 anos atuando como consultora, formada em psicologia na área do terceiro setor, trabalha muito com a questão da captação de recursos, projetos sociais, e depois ela pode falar um pouquinho melhor desse lugar, enquanto trabalhadora nessa área. E é com carinho, muita felicidade que eu estou aqui dividindo contigo, né? E eu sempre digo para algumas amigas, a psicologia me cerca, né? E é algo muito legal, porque é um entrelaçamento profissional e afetivo muito bacana. Né? Eu estou do lado de 2 psicólogas, né? De perfis diferentes, atuações em áreas diferentes, mas é isso. E então eu volto para ti, né, Cláudia, poder falar algumas coisas e depois a gente dá seguimento, então, nessa pauta aí. Ok, a gente está aqui em Porto Alegre, já tá, né, já tem relâmpagos aqui, né, está... Tomara que não falte luz. Bom, eu acho que a gente inicia, né, com a tua pauta sobre o SUS, né, Elisângela, que eu acho que esse é o nosso roteiro, e depois a gente segue com a Lise, e vamos costurando, né, como eu sempre digo, o Saia Godet, ele não é para ser engessado, não é para ser aquela coisa assim de que alguém tem que falar o tempo inteiro e os outros só escutam, né, a gente pode se interromper com delicadeza, né, e ir somando e fazendo né, esse tricôzinho, né, então... Eles traz para nós aí, né, alguns dados referentes, então, e a realidade do SUS, né. Eu lembro que quando eu estudava para alguns concursos, eu estudei muito SUS, e foi a partir desses estudos que eu comecei a respeitar muito, né, a estrutura do SUS, que infelizmente no Brasil as pessoas têm a tendência de avacalhar, né, porque não tem outra palavra que eu possa dizer nesse momento, né, senão é uma avacalhação mesmo, né. E, infelizmente, uma parte, pelo menos, dos brasileiros tem essa tendência de desmerecer um dos, né, dos maiores sistemas, né, de saúde, que abrange e com a capilaridade impressionante, né? Então, a gente tem que valorizar o SUS, né, Elis? E tu que já se inseriu tanto, né, nesse contexto, e em CAPS, né, que também que tu já trabalhou, e no Hospital de Alvorada que tu já trabalhou, e tantas outras áreas, né, que estão vinculadas ao SUS, como tu percebe, então, essa realidade hoje na pandemia, o que tu tem para nos dizer? Bem importante, assim, né, trazer esse papel do SUS, mas antes disso eu quero resgatar bem rapidamente, assim, o que é o SUS, né? É o nosso Sistema Único de Saúde, que conforme o artigo na Constituição 196, ele diz que é um direito de todos e um dever do Estado. Desde 1980, o SUS se tornou uma política pública de acesso universal, ou seja, pobres, ricos, brancos, negros, todos têm acesso ao SUS. E muita gente, nos dias de hoje, ainda escutamos, mesmo em tempo de pandemia, que o SUS não presta, o SUS é horrível, mas todos nós utilizamos o SUS. E o SUS não está só na porta de entrada de um hospital, ele está no saneamento básico, ele está nas medicações, ele está nas consultas médicas, ele está na educação, ele está dentro da questão de alimentação, na própria SAMU. Então, assim, o SUS percorre vários serviços que nós atuamos e acessamos o dia a dia, tanto dentro das nossas casas quanto nas redes de trabalho, ou até mesmo caminhando na rua. Então, é bem importante começar a desconstruir que o SUS, então, é só para pobre, que o SUS não presta, né? Então, assim, parar para pensar o quanto investimos em impostos, que o SUS faz parte e se sustenta desses recursos para manter esse serviço de assistência e cuidado integrado. Sabemos que o SUS tem muitos problemas nesses financiamentos que é recebido, porque talvez falte mais fiscalização, mais controle social, mais acompanhamento da comunidade que utiliza, mas que a gente saiba que o SUS está dentro da nossa casa, começando pela água que bebemos. Então, não caracterizar o SUS no único momento que é dentro dos hospitais. Mas sim, Cláudia e Elise, hoje o SUS dentro dos hospitais, ele está dando um banho
de ensinamento no sentido do que é o cuidado e resistência, porque sabemos que muitos trabalhadores estão trabalhando atualmente com muitas dificuldades de acesso a EPIs, com duplas, triplas jornadas de trabalho, ao mesmo tempo estão se contaminando, estão saindo, ao mesmo tempo estão distantes das suas famílias, porque estão em cuidados que colocam vulnerabilidade de saúde para si e para os outros da sua família. Sabemos que hoje, atualmente, eu estava pesquisando DataSUS, então, hoje, para vir com mais dados, assim, nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul. Desses 497, a gente tem, então, 346 hospitais credenciados que atendem pelo SUS. E agora, em tempos de pandemia, conseguiu se trazer mais 116 especializados leitos de UTI. Ou seja, desses 345 municípios que têm hospitais, a questão do acesso ao SUS, ele é garantido para qualquer pessoa que venha acessá-lo. E sabemos que dentro dessas construções de cuidado, também existe aí um percentual de profissionais no Brasil da saúde que estão afastados, 8.200 profissionais, é uma média, dados tirados da DataSUS, que saiu agora há pouco. Então, a gente fala muito desse lugar de cuidado e tratamento que o SUS oferta, porque o SUS, então, ele tem essa peculiaridade nos hospitais, que é as questões de internações clínicas, leitos UTIs, que é o que hoje ele está compondo um pouco mais, porque é o que o quadro do Covid acaba acarretando na vida do sujeito que se contamina e tem um quadro mais grave, que é a necessidade de respiradores, que é uma discussão que se tem, e já está se fazendo CPIs aí também para ver o quanto alguns municípios em alguns estados conseguiu também se corromper com a função de licitação, com respiradores com licitações elevadas, sendo que o respirador ele tem uma média de um valor e acabou sendo comprado por algumas prefeituras, e isso a gente vai acompanhando e isso vai aparecer mais. Mas importante e interessante dizer que o Brasil hoje o Rio Grande do Sul está no ranking do Brasil em 7º lugar com o maior número de hospitais. E dentro do Brasil, o Norte e o Nordeste ainda são lugares que os hospitais e a política de saúde está precarizada, no sentido de recursos, no sentido de equipamentos que possa cuidar. Então, o Rio Grande do Sul ainda está num lugar, dentro do Brasil, num ranking privilegiado, com garantias de cuidado integrado que preconiza o Ministério da Saúde. Então, é muito importante a gente também conseguir chegar nesses lugares e dizer assim, que bom que o SUS está conseguindo dar conta, que bom que a gente tem profissionais qualificados que estão se cuidando e estão se colocando em risco, do que muitas vezes ficar aí banalizando um serviço que, queira ou não queira, eu utilizo, né, Cláudia? Eu sou usuária do SUS e já fui trabalhadora até o final de 2019 do SUS. Eu trabalhei no hospital 100% que atendia as pessoas, num município também de vulnerabilidades. Então, eu sei da importância de compor com equipes de cuidados, sei das dificuldades. A gente sabe que falta EPIs, máscara, falta jalecos, falta um monte de coisa, mas está todo mundo conseguindo dar conta de um cuidado que é mútuo, né? Eu cuido daquela pessoa para aquela pessoa se cuidar. Por isso é importante também a gente conseguir garantir que as pessoas usem as máscaras, façam as higienizações, porque senão fica difícil também, enquanto essa equipe vem se mobilizando no cuidado, se colocando em risco, se os outros que já foram cuidados ou ainda não passaram por pegar o Covid, não conseguem fazer esse mesmo cuidado. Então, é bem importante. Então, antes de fazer esse encerramento, eu trouxe, então, esse perfil desses profissionais que a gente tem, que hoje já está numa média de 30 óbitos nacionalmente de profissionais da área da saúde, entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros. A faixa etária desses perfis é de 31 a 40 anos, a estimativa mais ou menos. E dentro dessa estimativa, 83% são mulheres. Isso fala de um perfil de trabalhadora. A saúde ainda ela tem esse percentual elevado de profissionais da saúde feminino, porque é uma área que ainda a mulher acaba assumindo mais que a área do cuidado, não é à toa. Isso também vem dentro da história que a mulher carrega, no sentido do maternar, no sentido de cuidar, né? É uma área que ainda a mulher se identifica e ainda é uma população maior com esse gênero. E a gente, então, tem essa média de 30 profissionais que vieram a falecer pelo Covid trabalhando dentro da área de hospital SUS.
pode até ser que tenha alguma coisa dentro da área privada. E hoje, interessante, antes de passar para a Lise, que vai falar do terceiro setor, a gente tem hospitais e políticas dentro do terceiro setor apoiando hospitais do SUS dentro de alguns instrumentos de que cada um pode, recursos para fazer esse cadastramento. Então, tem empresas aí de multimídias assessorando hospitais, a questão do próprio respirador também, a questão da computação gráfica, computação de dados. Então, isso tudo também tem sido um somatório para que a gente possa estar cuidando em conjunto. O que acarreta para essas empresas de terceiro setor, a Liz depois pode dizer, né, a questão desses recursos, que também, quando eu estou apoiando, quando eu sou um empresário, quando eu sou uma instituição que não visa o lucro, né, como que eu faço essa filantropia ou visa o lucro, né? Podendo dizer que dentro desses 345 hospitais que o Rio Grande do Sul tem, alguns são particulares com destino de algumas metas dentro do seu hospital privado, um convênio com o Estado, aonde então ele tem alguns leitos vagos para pacientes do SUS. Claro que quando a gestão é privada, acaba fazendo esse critério de inserção, é a equipe que está gestando esse hospital. E aí, então, a gente também tem essa questão que se discute muito, né? Por exemplo, a gente sabe que o hospital aqui, porque eu acho que é bem legal trazer exemplo, o Moinho de Vento, né? Ele tem parceria, ele não atende dentro do seu hospital Moinho de Vento, mas ele tem parceria com outros setores de saúde que ele acaba sendo também um cogestor, onde ele consegue fazer esse financiamento desse protocolo de ação conjunta com o Estado e abre vagas ou então assessora alguns equipamentos de saúde para que possa então ampliar essas retas de cuidado. Assim como o Hospital de Clínicas é um hospital extremamente federal e ele é muito mais da educação do que financiamento pela saúde mesmo, isso é bem importante dizer. Ele é um hospital escola, então Clínicas sustenta 70% com verbas da educação e não da saúde. Já o Hospital Conceição é o contrário, ele tem já essa meta maior com a sustentabilidade via recursos da saúde pública e um terço menor da questão de educação, que também é um hospital escola. Mas, enfim, eu não vou aqui, eu só quis trazer dados porque a gente precisa saber, né? E aí, quem está curioso, acessa o DataSUS ali, tem detalhadamente qual é o hospital, quantos leitos tem, se é 100% SUS, se ele é privado com convênio. É bem interessante a gente estar apropriado, porque senão a gente também acaba banalizando uma política que para mim vem dando conta, e o SUS é muito importante, sim, para a sociedade. E o controle desse financiamento que o SUS tem para receber, quem vai fazer somos nós, que somos usuários. E aí não adianta chegar no hospital ofendendo ou criticando. A crítica ela tem que existir, mas ela tem que ter uma proposição. Indo para a Câmara de Vereadores, acessando o DataSUS, participando dos conselhos gestores dos hospitais, dos meus territórios, das lideranças, porque das discussões de orçamento que tem nos conselhos municipais de saúde dentro dos territórios ou dentro da Secretaria de Saúde do seu município, ver a prestação de contas no site da prefeitura em relação ao que se investiu. Agora mesmo, um exercício que a gente pode fazer, cada um dentro do seu município pode acessar o site da prefeitura e ver quanto o nosso governador destinou, quanto veio de verba federal para que fosse utilizado só para o cuidado de Covid dentro do seu município. Isso é uma forma de controlar. Ô, Elis, Sim, isso tudo está tanto no site de cada disponível, então. prefeitura como Tem no como tu ver. DataSUS. Isso é um exercício que a gente não faz, né, que bom Cláudia? saber porque disso, a gente né? só ouve muito a prestação de contas, mas a gente compra aquela informação, mas não vai averiguar se realmente foi. Se aquele município recebeu lá 100 mil ou 200 mil, o que ele fez, onde é que ele aplicou aquele dinheiro? Realmente veio para a utilização de cuidados do Covid? Isso é uma coisa que é um exercício que a gente tem que fazer, né? Agora, infelizmente, né, a gente vê que tanto a educação quanto a saúde no país, ela a cada ano que passa, perde menos, né, investimentos e recursos, né? Também tem esse... O SUS ainda é privilegiado, né, Cláudia, porque ele sustenta, ele vem com cofinanciamento de duas linhas, né? Vem com esse cofinanciamento dos impostos, vem também com uma verba maior, que é a obrigatoriedade do governo federal, e também tem esses apoios parlamentares e outras emendas que pode ser destinada para os hospitais que são de cuidado do SUS, ou que tenham leitos destinados, como o próprio cardiologia que trabalha aqui também com essa questão
de metas sendo particular em Porto Alegre, mas tem leitos de atendimento ambulatorial. Mas, enfim, são construções que a gente vai trazendo, porque isso tudo que a gente está falando aqui, Claudia, é um exercício que nós temos que incorporar também na nossa prática do dia a dia. Porque senão a gente vai estar sempre recebendo aquela notícia e acha que aquilo ali está dado como um saber único, né? E, na verdade, não existe. Eu acho que a gente tem que se apropriar do que tem dentro do nosso bairro, do nosso território, dessas políticas. E a gente está perdendo muita gente, então não dá para se banalizar e muito menos diminuir uma política que hoje, para mim, está dando assistência para 80% dos brasileiros, porque os próprios convênios estão também superlotados com seus atendimentos. E muitas vezes eu tenho ouvido relatos de colegas que têm plano de saúde, que foram buscar para fazer o teste do Covid, não foi permitido porque não tinha sintoma, mesmo que ela pudesse pagar. E alguns não estão nem cobrindo os valores, né? Queria complementar. Liga teu microfone aí, Liz. Liz, liga teu microfone aí. Não, vou problematizar, tá? Porque eu acho que é um pouco o meu jeito, né? Eu trabalhei em um hospital junto com emendas parlamentares, né? Então, assim, só para trazer algumas situações disso que tu trouxeste, assim, por exemplo, a coisa do comprar superfaturado. Eu faço parte ainda de um grupo dos hospitais que faz essas emendas parlamentares, porque eu estava à frente disso também, tá? Da execução disso. Então, assim, o que se vê o que se viu nessa pandemia? Os equipamentos subiram de uma forma exorbitante. Então, assim, aquele equipamento que custava, sei lá, R$300 foi para 3 mil. Então, isso é um dado de realidade que, infelizmente, as empresas, né, os fornecedores de equipamentos estão usando desse espaço, desse momento para ganhar mais, talvez também tenham diminuído a quantidade de coisas, mas então, isso é um dado de realidade. Outra coisa que eu quero problematizar é assim, vem recurso do governo federal mas para vir esse recurso, para esse recurso chegar no hospital, aí ele vem para o estado ou para o município, dependendo do hospital, né? Então, assim, isso é muito complicado até o dinheiro chegar. Então, por isso que a gente vê equipamentos, os hospitais com equipamentos, que alguém aqui colocou, né, ali, escreveu, os equipamentos, sim, são ruins, mas a gente não tá conseguindo, entende? Porque nem com recurso parlamentar e nem com... até chegar demora muito. Então, eu faço uma proposta, eu recebo um recurso parlamentar, eu faço uma proposta, ela é aprovada, isso vai vir daqui a 2 anos para mim. Esse orçamento que eu fiz tem 2 anos, tá caduco. Então, assim, tem muitas outras situações. É a burocracia, né, Alice? Então, eu só queria dar um outro olhar. Bem importante. Não, e a crise que também é de caráter, né, também, do caráter das pessoas, né, porque a gente tem uma tendência a cobrar, né, uma lisura e uma ética dos governos, mas a gente sempre acaba esbarrando no mau caratismo, na índole, na ganância, porque... Na corrupção, né? Que acaba, o sintoma acaba sendo esse, né? A corrupção, mas por trás da corrupção tem um ser humano ali que tem um desvio, né, de caráter, tem um problema ali, né? A gente não pode também resumir, né? Mas assim, e eu até tive eu acho legal de contar uns causos, né, no meio da nossa live, né? Sabe que eu tive eu quebrei o meu celular, né? Caiu e tal, né? Daí eu fui numa loja ontem, né? E aí eu disse, olha, eu vou colocar uma película que é justamente para, né, me prevenir. Prevenir, não quero mais que aconteça, né? E daí a moça disse para mim assim, olha, não tem a tua película, né? Não tem a tua película. Mas a gente vai receber. Mas olha, tu vai lá naquela lojinha que de repente tem. Daí eu fui lá na lojinha, não tem. Mas vai na outra que de repente tu encontra e tal. Só que quando eu fui na segunda loja, a menina disse para mim assim,
olha, mas tu não tirou a tua outra película? Eu disse, mas qual? A plástico aquele? Não, eu já tirei. Não, mas é a outra. E daí eu dei um Google, depois quando eu cheguei em casa, no fim não comprei a tal da película, mas fiquei desconfiada daquilo, sabe? E aí eu fui ver no Google que o meu celular já vem com película, gurias. Então, assim, ó, eu fiquei pensando, sabe, gente... Eu ia comprar mais uma. Não, eu ia tirar uma película que já vem do meu celular para botar outra. Não, gente, vamos combinar, né? Que tem muito isso, né? Tem muito isso, né? Mas o que eu achei impressionante é assim, ó, é a sequência, né? De má índole mesmo, né? De interesse mesmo. Claro que eu sei que tá por detrás. O cara vai lá e diz assim: olha, tu vende mais um produto junto com aquele produto. Tu vende o carregador de não sei o que, uma coisa que tu nem vai usar, né? E vai tocando, né? Sabe? Só que assim, ó, numa sociedade corrompida, sabe? Onde tu já trabalha numa loja, tu é jovem, tu tá trabalhando numa loja que já tá te ensinando, sabe? A enganar a pessoa ali, né? O consumidor. Então, assim, eu fiquei pensando, eu digo, gente, mas olha só, tá aqui, né? O negócio é ridículo. Então, essa área da saúde, assim, eu lastimo muito, porque o que a gente viu foi um show de horrores, né? Nessa pandemia das pessoas superfaturarem, como a Elise estava falando, né? Então, assim, é muito triste, porque isso só nos indigna mais, né? Nos deixa mais revoltadas, porque a gente sabe que é um país, assim, de miseráveis, que a gente está vendo, e tendo a noção, né, de quantas pessoas estão na linha da miséria mesmo, né? E a gente tem que ver esse tipo de escândalo, assim, um atrás do outro, né? Então, assim, agora a mídia se ocupando em mostrar a corrupção, né? Quando a gente deveria estar preocupado em salvar vidas, né? É lastimável. Lise, o que tu nos traz, assim, né? Nos clareia esse terceiro setor que eu não sei, eu disse para eles assim, mas me bagunça, é muita coisa misturada, sabe? Eu olho para aquela instituição, aí tem um pedacinho dela que é assim, outro que é assado, e aí junta tudo, sabe? Isso antes, Lise, era diferente? Mudou isso, sabe? Me conta pra gente. Tá. Bom, então, boa noite, né? Eu já me meti antes, mas enfim, eu sou a Lise, né? Eu tenho uma. Então, eu venho dessa experiência profissional do terceiro setor desde que eu me formei. Então, eu tenho como eles disse, mais de 20 anos, né? Que eu trabalho nessas organizações, oscilando entre contratada, seletista, né, nessas organizações e com consultoria, porque eu tenho uma empresa de consultoria. Então, essa é a minha caminhada dentro dessas organizações, que varia essa relação, esse vínculo, tá? Mas essas organizações, elas são organizações que surgiram por uma iniciativa de alguém ou de um grupo de pessoas que, olhando uma situação social, hoje mais ambiental também temos, decidiu, vamos trabalhar para isso. E elas montam uma associação, né, uma associação que juntam pessoas e, ao juntar pessoas, definem que, bom, nós vamos trabalhar esse foco desse jeito. Então, ela tem, dentro do estatuto, ela define qual vai ser a sua atuação, né? Essa é uma associação. Então, essas organizações, ou elas são associações ou fundações. Qual é a diferença? A fundação, quando se constitui, alguém doou um bem ou um dinheiro, enfim, e disse, com esse bem vocês vão fazer isso que eu quero, atender essa comunidade. Então, na Constituição tem um bem envolvido. Então, como tem um bem envolvido doado, tem o Ministério Público envolvido. Então, esta fundação tem que prestar conta para a sociedade, para o Ministério Público, porque tem um bem envolvido. Numa associação que a gente se junta, e aí falando da questão de que a gente quer tirar um dinheirinho de alguém, resolve que vai viajar e conta uma historinha e ganha dinheiro,
até então, a gente não, essas associações não têm uma obrigatoriedade de prestação de conta para a sociedade. Então, isso é um fator complicador. Hoje, e o marco regulatório vem para tentar dar conta dessa situação, que é uma lei que surgiu, que está sendo implementada muito aos poucos, vem numa tentativa de que essas organizações se tornem mais transparentes. E aí, hoje, o que a gente tem? Por que essas organizações, algumas, acham importante ser transparente? Porque isso me dá credibilidade. Isso me faz eu ter mais parceria. Tem outras que não são tão transparentes, porque às vezes não se dá conta do que precisa fazer para ser transparente, né? O que eu estou fazendo, porque elas trabalham com o dinheiro dos outros. Entende? Então, quando eu trabalho com o dinheiro dos outros, eu tenho que dizer o que eu estou fazendo com o dinheiro dos outros, para que a sociedade me dê credibilidade e confie no meu trabalho. Eu tenho que dizer, olha, eu atendi tantos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? De certa forma, quando a gente fala do SUS, né, que a Elis trouxe a questão do SUS, esses hospitais tinham que dizer o que está gerando no SUS de atendimento, de recurso ou de não recurso, entende? Essas coisas tinham que ser mais, no meu ponto de vista, mais divulgadas. Né? Então, a gente tem uma dificuldade, mas basicamente essas organizações do terceiro setor são essas organizações que trabalham em prol de uma situação social, ambiental, né? E não tem fins de lucro. Então, trabalha com o dinheiro dos outros, esse dinheiro, se sobrar, se eu fiz eventos, gerou recurso, tem um caixa positivo. Legal, esse dinheiro é reinvestido dentro, ele não é dividido entre as pessoas, né? Então, essa é a principal característica deste setor. O que acontece nesse setor e o que acontece que a gente está vendo agora na pandemia? Vocês devem conhecer, e esse é um dos impactos, né, da pandemia. Pessoas que antes não faziam muita coisa estão unidas com outras pessoas para dar conta de uma situação aqui do meu lado. Então, eu sou uma que hoje sou voluntária numa situação, numa comunidade que eu moro no bairro Vila Jardim. Atrás tem uma rua que tem alguns becos, né? E essas pessoas foram logo no início da pandemia, fome, desemprego, trabalho informal, trabalhavam no centro, e cadê a renda e fome. E aí a gente, então, se mobilizou para acabar com essa fome através da distribuição de cestas básicas. Então, tem esse movimento. E assim como eu estou envolvida num movimento, e vou te dizer, quem me conhece, diz assim, que a Lise está ajudando a dar comida. Logo a Lise, que sempre acreditou que tem que empoderar, que tem que trabalhar, que tem que formar as pessoas. Mas hoje a situação é essa, e cada vez vai piorar. Quando a gente começou em março, a gente tinha 200 famílias, agora são 450, e eu estou falando para vocês de uma rua. Então, assim como eu conheço várias pessoas que estão se unindo e que já estão fazendo coisas há muito tempo, e elas não existe uma ONG por detrás, não está constituído juridicamente, é um grupo de pessoas. Então, hoje, nesse terceiro setor, a gente vê isso, o surgimento de novas iniciativas tentando dar conta desses impactos da pandemia, né? Oi. Em Lise, tu me fez lembrar quando a gente trabalhou na Fundação de Apoio ao Sistema Penitenciário, e a Elisa, a gente trabalhou na FAESP, e a gente tinha distribuição de cestas também básicas, né? Mas tinha a questão de dar curso, de gerar renda e tudo mais. E é impressionante como eu aprendi, assim, que realmente o assistencialismo, essa questão da comida, é uma coisa que não adianta, tem pessoas que precisam disso mesmo. E hoje... Não adianta tu querer dar um curso mas eu quero dar um curso de informática. Pô, dá um curso de elétrica, sabe? Ajuda o cara a ser autônomo. Mas eu quero fazer tal coisa. Não adianta tu dar chocolatinho, ele quer arroz, feijão, ele precisa levar comida daqui, né? Então, realmente, eu imagino, assim, quão valoroso, né, esse trabalho que vocês estão fazendo, e realmente, eu escutei, assim, uma coisa que realmente é verdade, sabe? A gente tem, nesse momento, que poupar mais
para poder ajudar mais. Tu sabe que assim, ó, logo que começou em março, abril, assim, tava todo mundo mobilizado. E as doações estavam vindo bem, assim, né? Só que o que acontece? Quem tinha também está mudando de vida, né? Então, assim, o que a gente vê nesse terceiro setor? As empresas não estão podendo trabalhar, não estão gerando, não tem trabalhador, não estão vendendo, não está gerando imposto, não tem para o governo está cortando aonde? Das ONGs. Então, hoje, um dos impactos dessa pandemia para essas organizações é isso, o recurso, e aquele recurso que se manteve, muitas vezes esse recurso vem para atendimento, e esse atendimento está tendo que ser reelaborado, porque eu não posso receber dentro da minha instituição, né? Mas como que eu vou, por exemplo, trabalhar com a criança? Às vezes eu tenho um financiador que me paga para eu fazer o atendimento da criança, eu tenho que criar. Então, tem outras iniciativas, por exemplo, que hoje tem a coisa digital, né? E tem várias instituições que estão fazendo o atendimento, aulas online, enfim. Então, tem, assim, campanha para doação de smartphone, para que essas... Porque isso também, a gente, às vezes, né, a gente que tem internet sabe que quando chove agora, ou dependendo do horário, fica carregado. Então, assim, tem... Sim, e é aluno que não tem condições de acompanhar, isso, então, assim, e professor que não tem estrutura. Professor que não tem estrutura, enfim, então, tudo está sendo que... E eu digo, assim, as pessoas, graças a Deus, são muito criativas. Então, deixa eu contar para vocês uma iniciativa que é de uma... eu sei de uma ONG que está envolvida, que é a Cataventos, que é doe o seu Wi-Fi. Então, se na tua casa tu tem mais possibilidade, tu mora perto de alguém que não tem, empresta o Wi-Fi para que ela possa assistir a aula, tal da aula online. Ou outras iniciativas que a gente vê, né, de atendimento, produção de material gráfico, né, e entrega nas casas das pessoas, né, os materiais. Porque se muitas vezes... porque se essas organizações continuam recebendo esse financiador, ela tem que manter esse atendimento. Então, elas estão tendo que se recriar, né? A coisa da... Eu ia falar, Lise, que a gente viu também dentro disso que tu está falando, dessas mobilizações, essas ações solidárias, o ressurgimento da costureira, né, com a função das máscaras, que tem profissões também que eram apagadas e agora, com a Covid, deu uma retomada, né, de reconhecimento, de valorização. E aí a gente também tem algumas mobilizações de costureiras fazendo essas máscaras e distribuindo. A própria CUFA, né, dentro do Rio Grande do Sul, que eu acho que é um projeto nacional, onde a CUFA ela permeia vários estados, né, está fazendo isso. Ela leva o alimento e o kit de higienização, que é a máscara e hoje tem álcool gel para a comunidade, trabalhando, de né, máquina de costura, né? Então, assim, essas coisas estão voltando, né? Porque não adianta a comunidade lá que vendia pão na sinaleira, tu vai comprar um pão na sinaleira, tu não sabe qual foi, da onde que tá vindo aquele pão, eu não vou comprar. Então, é bem complicado, né? Não, e outra coisa, né? A gente tem um governo também, né, Lise, que não está apoiando de uma forma mais intensa. E aí eu estou falando do governo federal, onde a gente precisa de verbas para garantir projetos sociais para essas ONGs do terceiro setor, principalmente essas ONGs que abraçam causas que precisam do cuidado permanente, e ao mesmo tempo um desmanche das políticas públicas, né? Isso é uma coisa bem grave para a gente também poder pensar, porque é um ano de eleição, tudo bem, começamos a nível agora municipal, mas a gente precisa estar de olho nisso e nessa garantia de não perder o resto que ainda existe, porque a gente caminha para um futuro bem perigoso no sentido de perder políticas que até hoje sustentaram algumas ações e que são importantes, e que esses recursos, como tu disse, com a pandemia, os primeiros a cortar foi os projetos sociais de políticas públicas de necessidades, não foi políticas de atividades que eu digo que são supérfluas, né? Sim, de necessidades, né?
Sim, porque não adianta, a pandemia acabou orientando algum recurso para a da saúde. Então, eu não me preocupo mais com aquelas crianças que eram atendidas e que se alimentavam só dentro da instituição ou dentro da escola, porque não tem comida em casa. Isso passou a ser, o importante é a saúde, o importante são os profissionais terem um equipamento básico. Então, assim, não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, mas, assim, essa é a problemática, essa situação que a gente está vivendo, né? E também não está garantido que está chegando, né, Liz? Porque isso também, o recurso existe, mas onde é que está? Porque tem hospitais que foram realizados aí, como que eles chamavam de hospitais de campanha, que até então se instituiu, já se retirou. Então, assim, para onde foi esse recurso, né? Essa é a pergunta que eu faço, né? Esse controle social, né? E que município é esse que, em plena pandemia, continua, né, demitindo na área da saúde? Também não se justifica, né? Aí esse dinheiro vai para a saúde, mas também aí eles deixam de colocar nessas áreas aí, né? Como tu coloca, mas aí também fecha abrigo, né? Então, assim, há uma falta de sensibilidade, me parece, assim, sabe? Nisso tudo, né? Além dos interesses financeiros, que eu realmente não sei porquê, eu não sei da onde que. Eu não sei, eu não consigo entender, assim, como é que pode uma pessoa querer tanto, as pessoas quererem tanto dinheiro, sabe, gente? Eu não consigo entender isso. Porque, assim, ó, eu acho que a pessoa teria que reencarnar, assim, umas 50 vezes para conseguir gastar todo esse dinheiro, sabe, Guris? Porque é muito dinheiro, gente. O que é isso? Basta ver que se a gente taxasse os nossos, né? Se a gente realmente taxasse os nossos bilionários, né? E se a gente taxasse herdeiros, como já a gente vem escutando bastante sobre isso, né? Poxa, né? Queria aumentar o imposto do pobre nessa hora, né? Quer dizer, é complicado isso, a gente já paga bastante aí quando chega na hora de distribuir isso aí, né? De uma maneira realmente sensível. Imposto de carro velho, né, Cláudia? Falar que tem um projeto para cobrar imposto de carro velho agora. Tem mais essa. PVA. Meu Deus. Vamos falar sobre isso. Tá bom. Que mais? Desafios, oportunidades, então, né? Que é o tema que está trazendo. E eu acho que assim como tem a coisa da digitalização, é um desafio, porque se a gente ainda não sabe direito como é que eu tenho que me posicionar, tu imagina aquela instituição que tem um computador antigo, que a internet é quase discada, né? Então, assim, mas ela tem que se reinventar. Hoje, o que eu tenho visto, né? Eventos virtuais. Então, uma rifa, uma live onde é rifado, onde tem leilão de várias coisas. E isso gera um recursinho, né? Um dinheirinho. E aí também tem essa coisa que, uma vez que eu boto numa live, que todo mundo tem acesso, e se eu vender uma coisa lá para o Nordeste, como é que eu entrego? Né? Mas as organizações não estão pensando nisso por enquanto. Mas é isso. Dentro dessa organização, desse grupo que eu disse para vocês que eu faço parte, né? Hoje, da onde é que está entrando mais recurso, gente, é de rifa de quadro. Os artistas, tá? Artistas plásticos, nos adotaram e um tá falando para o outro, né? Querendo ou não, a gente dá uma visibilidade, mas isso tem gerado, cada quadro tem gerado em torno de R$3.000 e dá para dar uma cesta básica, entendeu? Porque, olha que bom isso, né? Bom saber. Então, essas inovações, essas coisas, eu vi agora, esses dias, eu vi um bingo online, então, assim, tu vende a cartela, encaminha a cartela por e-mail, aí no dia do bingo, então, assim, tem que se reinventar. Vai fazer live, vai fazer leilão pela live, tem que se reinventar. Porque outras coisas que a gente viu, essas organizações muito faziam eventos, né? Faziam brechó. Tem que fazer brechó no Facebook, organiza a loja, tira a foto, é um outro jeito. Então, elas estão tendo que, né? E no início, né? Bem como tu falou, né? No início, aquele monte de live, aquele monte de doações e
E no fim... Mas hoje é isso, agora, né? Agora a coisa meio que arrefece, né? As pessoas têm... E essa coisa da constância, né? Eu gosto dessa palavra, assim, né? Como a gente tem que ter constância em tudo que a gente faz, né? A gente tem que estar, assim, sempre tentando sustentar essas... Não adianta ser esse fogo de palha, assim, essa coisa que vai lá e faz e daqui a um pouco esmorece, né? A gente tem que se manter, mas ao mesmo tempo é como tu diz, né? Hoje a pessoa está doando, amanhã ela perdeu o emprego, aí já não pode mais apoiar. Isso, eu acho que dá para compreender, porque tem toda essa situação, entende? Quem podia 3 meses, daqui a pouco, eu acho que esse é um impacto que vai gerar dentro do terceiro setor, que é assim, se tu atendia 300 pessoas, tu vai ter mais 300 batendo na tua porta para atender. Isso vai ser uma realidade desse setor. Então, é o que tudo indica, né? É o que tudo indica, porque... Eu vi um cientista, né, político e tal, comentando que, falando por que o brasileiro, né, pois é, a gente está vivendo tantas coisas, né, absurdas, e por que esse país não se mobiliza, por que não se rebela, e aí ele comentou uma coisa assim de que o país é tão grande, né, que a gente acaba tendo muitas oportunidades o brasileiro acaba buscando formas de, né, de se sustentar. Ele vai vender um negócio lá na sinaleira, como tu falou, né? Ele vai vender uma água, ele vai aproveitar. Só que justamente por essa precarização e essa informalidade no trabalho, ele vai realmente se transformando em nada, né? Daqui a pouco até não tem nem direito a um auxílio emergencial, porque não tem um CPF, porque ele não existe, né? Então, assim, é muito ruim isso tudo, porque no fim a gente não consegue ter uma unidade, né, para se mobilizar também, né, contra isso tudo que a gente vem vivendo há muitos anos. Eu acho que assim, ó, nessa comunidade assim que fica atrás da minha casa, a maioria já é trabalhador informal, entendeu? Essa coisa é exceção quem é seletista. E Sim. Foi essa informalidade que vai ter que aumentar mais, e ainda assim, e eu vou te digo sinceramente, tu vai comprar do menino que tá na esquina vendendo bala, que seja, cara, eu fico com medo, entende? Eu posso até comprar, mas eu vou com álcool, uma coisa, porque nós estamos nessa loucura. Outro dia eu fui abordada, acho que era um vendedor de bala, e aí ele veio sem máscara, daí eu fiquei pensando assim, vou dizer para ele assim, cara, bota uma máscara, porque se tu quer vender isso, tu vai ter que vender com máscara, porque, sabe? Ele pode até vender para alguém, para um negacionista, né, a bala dele, ok, mas assim, tu não vai comprar. Essa é outra coisa, né? As pessoas não, pelo menos assim, eu moro aqui e meus vizinhos não usam máscara. E eu compro briga todo dia, eles sabem que eu compro briga. Eu compro briga, cadê a máscara? Cadê a... eu só vim levar o lixo, mas não interessa, né? E na verdade a gente já está vivendo. Olha, eu escutei uma coisa de um paciente e que eu acho que vale a pena, né, compartilhar aqui com vocês, né? Ele disse assim, ó, agora a gente está polarizado de novo, né? São os fracos e os fortes. Os fracos que têm medo da gripezinha e os fortes que saem sem máscara na rua. Sabe? Eu sou intocável, super-herói, isso não me atinge. Deixa eu te interromper só um pouquinho para comentar quem comentou aqui, né? E dar uma boa noite aqui, que sempre nesse momento aqui já deveria ter feito isso, mas para não esquecer, né? Boa noite, Luiz Henrique, que está sempre aqui com a gente, meu parceiro. A Denise Barella, minha prima, boa noite. Lise Ferreira, boa noite. Roberto Gonçalves da Silva, boa noite. Luiz Henrique coloca, infelizmente, não vai aqui a intenção, né, de negativar as ações do SUS, independente de pandemia, nos assola a falta de subsídio do equipamento e da estrutura, né, não fornecida pelos órgãos governamentais, né, lembrando daquilo que tu falava, né, Liz?
Júnior chamou ali nós de lindas, né? O Júnior é meu vizinho, meu amigo de infância. O Luiz Henrique aqui, né? A corrupção existe porque existe a clientela. Exatamente, exatamente. Lise Ferreira, Fundo de Amparo ao Combate à Fome para Mulheres em Porto Alegre, Vila Jardim. É esse o projeto? Abre teu microfone aí para nós. Desculpa. Não, o nosso é União Alimenta. Tá. Só para esclarecer. Luciana Chaves, boa noite também. Tá apoiando sim, tá apoiando o genocídio, falando do nosso governo, né? Que não está colaborando. E a Raquel, coach, e o auxílio emergencial é fornecido com base em dados de 2018. Olha, eu não sabia. Eu também não sabia, mas eu sei de muita gente aqui na comunidade que realmente precisaria e que não teve aprovado ou ficou em espera 3, 4 meses, né? Coisa... Bom isso, saber disso, né? Porque, vê, né? Eu também não sabia disso. A Raquel também colocou que 2 anos, então, muitas coisas mudaram, né? As pessoas parecem doidas sem máscara por aí, né? Diz ela no final aqui, né? Total falta de respeito. Elis, fala para nós, então. Não, é só comentar que a Lise é uma mulher negra que vem acompanhando nossas lives, foi uma acadêmica de serviço social que passou pela supervisão de estágio numa construção de várias trajetórias que tivemos juntas, e hoje ela está participando do movimento negro, que vai ser agora um dos movimentos, que a gente tem diversos, e ela é muito militante nessa questão da preocupação do trabalho e geração de renda, e essa questão da fome mesmo, que a gente já bateu aqui em várias lives, né? A própria educação, uma criança com fome, ela não vai ter consciência ou uma predisposição para poder aprender. E Lise, agora quando tu fala dessa tua comunidade atrás, eu moro aqui no Maitá, que nós temos paralelo à Vila Farrapos, que quando chove as casas são alagadas, mas eu acho que esse povo que a gente comenta, que aí eu ainda digo que quando eu falo na questão de privilégio, é que eu tenho uma casa, que tem uma estrutura mínima, que eu tenho uma renda para poder comer meu feijão e arroz, mas quando não se tem, isso é bem complicado, quando tu falou, e esse povo que está complicado é os 38 mil invisíveis que a gente tem da política aí, que não tem ou o RG ou o CPF, ou, na verdade, nem a certidão, que a gente sabe que tem serviços que pode acionar, que é os CRAS, né, na cidade, mas que às vezes leva também 1 mês e meio para acessar esses documentos, e aí se perde prazos, e aí se extravia, porque agora entramos também com a greve do Correios. Então, a gente sabe do quanto é um caos gerado por um auxílio emergencial que estava vinculado numa fiscalização ou num controle que muitos que necessitavam não pegaram. Aí quem pegou foi pessoas que têm condições, pessoas do sistema prisional, e eu não estou dizendo que não pode acessar, o acesso é livre, né? Só que eu acho que essa triagem, esses critérios aí, falhou, e falhou feio, porque quem precisa não conseguiu acessar, uma boa parte não acessou. Mas isso é lamentável, né? Assim como o recurso que o governo anunciou, parece que ele só utilizou 40%, né? Também, né? Quer dizer, eu digo que dou, mas eu não dou, né? Eu não dou, só dou parte, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. A Luciana Chaves, ela colocou aqui para nós, né? Fui desligada em março, né? E dia 6, né? E fui aprovada semana passada. Vê, né? Em março ela foi desligada, né? E só agora, na semana passada, que ela recebeu o auxílio, né? A Andréia, nossa amiga aqui, ó, dizendo que usar máscara é cuidar do outro. É aquilo, né? Se eu tô trabalhando aqui, aquela história que a gente estava falando, né? Se eu não estou preocupada, né, em ludibriar o outro na hora de vender um produto que não é necessário, eu também, daqui a um pouco, eu também não quero usar máscara. Eu acho que sai tudo do mesmo lugar, sabe, meninas? Eu acho que é por aí. Eu acho que assim, eu estava até comentando, né? Hoje que estava bem calor, né? Aquilo te dá uma gana, tu tem vontade de tirar, enfim, mas tu sabe que não pode. No inverno, ali, no auge do frio, tava tranquilo, até dava uma aliviada. Mas imagina como vai ser agora, como começar a esquentar. Aquele troço vai ser insuportável para todo mundo, mas por que eu suporto e o outro não? Né? Então tem a ver, eu acho que isso com a empatia, aí aquela coisa, aquela coisa da constância que a gente estava falando, né?
de tu perseverar naquilo, de tu ser firme naquilo, né? Naquele propósito. Eu tenho atendido, né, lá no Detran, eu me aproveito que eu estou conversando também com as pessoas que são em grupos, né? Então ali eu atendo ali um grupo e aquele grupo eu já converso com eles. Eu digo, olha, agora não é o momento da gente descansar, ou de dizer que tá cansado, né? Foi isso que eu quis dizer. Então, assim, agora é o momento que a gente tem que estar muito mais alerta. Então, assim, tem que firmar esse ponto, sabe? Deixa eu só fazer mais umas observações aqui do pessoal que está fazendo comentário, né? A Raquel, de novo, aqui, ó. Ela comenta: essa administração municipal desmontou ainda mais a estrutura da assistência social, né? A Raquel trabalha no gabinete do vereador, só para tu saber, Lise, do Marcelo Esgarbosa, né? Vereador de Porto Alegre. E a Luciana diz aqui que só pela defensoria, tá? Que ela conseguiu, ou senão ela não receberia o auxílio, né? A outra coisa aqui, Fernando Cassiano, né? Dizendo aqui né, falando que se cuidem, é importante seguir todos os protocolos de higiene da OMS, cuidar dos que não têm condições ideais de higiene, né? Não tem trabalho ou renda, né? Bela iniciativa da live sobre um tema tão importante. Aqui na Itália foram 3 meses de lockdown total, cidades fantasmas, e ainda não recebi 1 centavo do governo italiano, apesar das promessas. Abração para vocês aí. Um abraço também, Fernando, não sabia que tu estava por aí. E então viram só, né, como é que é, a coisa é complicadíssima, né? Lise, que mais não sei se tu tem mais alguma coisa para nos trazer aí dessa... Mais desafios ou mais oportunidades, Lise? Não, eu queria, eu acho que de repente, acho que já estamos no horário, né, para começar a finalizar. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar com o meu assunto aqui. Ah, sim, tu tem um assunto ainda, aqui, tá? Tá. Então, só quero dizer assim, ó, que eu não vai embora, hein, Lise? Tu não vai embora. Não. Eu acredito muito no trabalho em rede, né, das organizações se juntarem, e nesse momento isso é essencial, porque se eu já desenvolvi aquilo que eu falei, um bingo, eu tenho que ensinar as outras a como fazer isso e como gerar recurso com isso. Eu trouxe para vocês, a gente foi agraciada pelos artistas e a gente está fazendo rifa, toda semana tem um quadro novo, então essas tecnologias desse jeito que está dando certo, isso tem que ser replicado, essas organizações precisam se unir para trabalhar junto, para pensar junto, agora mais do que nunca. Infelizmente, aquilo que a gente sempre disse dentro desse terceiro setor, ou tu vai te profissionalizar, ou daqui a pouco tu vai começar a perder, agora foi o fogo. Né? A gota d'água, né? A gota d'água, não dá mais, agora não dá mais. Agora vai ter que ir, vai a força. Na verdade, a gente já estava com a água no pescoço, porque isso. A gente estava comentando acho que na semana passada, né, Elis, que o que nos espantou, assim, né, que em um mês, quantas empresas quebraram, né, Lise? Sim. Quanta coisa, assim, daí aí tu fica assim, poxa, mas só um mês, e o fulano quebrou e o Beltrano tem que fechar. Por quê? Porque a gente já vem com a água no pescoço aqui, entende? E aí, assim, ó, é só um empurrãozinho, né? Então eu vou inserir aqui um tema, assim, para a gente discorrer juntas, assim, né? Que eu acho que é interessante. E que eu comecei a dar uma olhada, assim, aí dá vontade de estudar mais, dá vontade de buscar mais coisas, né? Eu tive que me conter para tentar buscar uma síntese interessante. Eu escrevi há um tempo atrás um texto sobre bolhas, né? As bolhas, e uma das coisas que me chamou a atenção, assim, na época, né? Foi uma lembrança da primeira vez que eu escutei a bolha. Vocês lembram daquele filme do John Travolta, O Menino da Bolha de Plástico? Vocês lembram disso? Lembram, né? Entregaram a idade, pronto. Vamos finalizar agora. Ai. Gurias,
A primeira vez que eu ouvi falar, então, né, foi de bolha, assim, né, que seria uma bolha de proteção, né, foi aquele filme, então, protagonizado pelo John Travolta, né, e, e o menino, então, aquela história era baseada numa, foi real, né, foi verídica, né, e lá, e eu acho que eu tenho uma cola aqui, né, foi com 4 anos a história dele, né, que foi vivida pelo John Travolta, o nome dele era David Vetter. E ele lutava, então a família então lutava para manter o filho vivo dentro daquela bolha, né? E após 12 anos, eles resolveram fazer uma cirurgia dentro da bolha mesmo. E aí ele teve complicações e acabou tendo que ser retirado, me parece, da bolha, e ele acabou se contaminando e não resistiu, né? E um dos médicos, né, ele comentou, então, né, que aquela bolha era como se fosse uma ilha da vida, né? E por conta disso eu acabei escrevendo, assim, né, sobre, poxa, o que que é essa ilha da vida, né, que a gente... que tanto nos dá proteção, mas ao mesmo tempo nos retira coisas, né? Então a gente tem falado muito nos últimos tempos, antes da pandemia, a gente falava muito dessas bolhas que as mídias, né, acabam promovendo, né? Ah, mas olha só, tu vai lá e olha na tua timeline e tu só tem as mesmas pessoas, né? Então algumas pessoas dizem que a gente acaba tendo uma paralisia, assim, né? Que a gente acaba sempre se alimentando das mesmas coisas, né? No entanto, alguns filósofos já dizem que a gente precisa, assim, sempre necessitou, né, de círculos de segurança, né, esses círculos de segurança para realmente, né, compartilhar, solidarizar, que é bem isso que tu está trazendo, né, Lise? A gente precisa criar, né, isso, né? Então, eu estava vendo essa questão, né, de como a gente leva essas bolhas agora no transcorrer da nossa travessia, né? Como que a gente vai, então, manter essa bolha de segurança, né? Eu fiz uma pequena enquete aqui nos stories do Facebook e cerca de 60, 70 pessoas disseram que se sentiam inseguras em relação à bolha, né? Não se sentiam tão seguras quanto, né, gostariam, né? E eu acho que, claro, né, a gente está no momento agora de tentar se proteger, mas a gente sabe que quantas pessoas não conseguem se manter nessa bolha de segurança. E isso não diz respeito só a uma questão física, né? Uma questão de não pegar o vírus, né? Mas tem toda uma questão de saúde mental, né? Atrelada a isso, né, gurias? Então, assim, o que a gente vê, né? Que com o passar do tempo, a coisa vai mudando, né? Então, alguns países, né, assim como a Nova Zelândia e a Bélgica, né, adotaram, então, alguns protocolos para liberar as pessoas né, para elas ampliarem essas bolhas, né? Eu achei bem interessante isso. É claro que a gente não pode dizer, né, não pode comparar o Brasil com esses lugares, né, onde as pessoas conseguiram se manter, onde tinham governos que estavam realmente sensíveis, né, àquela, né, essa circunstância toda, ao contrário do que a gente tem aqui no nosso país, né. Então, assim, o que acontece, né? Com o passar do tempo, as pessoas contratam, então, novas bolhas, assim, né? O governo, então, libera as pessoas para, por exemplo, terem contato com mais 4 pessoas, né? E isso tudo vai sendo monitorado, né? E daqui a um pouco elas ampliam, né? Isso me chamou bastante atenção, porque eu percebi que alguns pacientes, por exemplo, né, tinham alguns contatos com pessoas do edifício, sei lá, pessoas que estavam também confinadas sozinhas, né, e estavam se encontrando. E também acompanhei pessoas muito agoniadas, assim, inclusive idosos, que são, assim, um grupo, né, que a gente tem que estar muito atento, né, quando a gente promove, né, esse isolamento e não presta atenção no quanto eles, daqui a um pouco, não vão ter a resistência para se manter dessa forma, né. Então, assim, eu já começo hoje, né, com algumas
pessoas que eu atendo, né, a conversar sobre essas flexibilizações, né, que podem ser, assim, muito pensadas, né, mas principalmente onde se prioriza uma questão de saúde mental, né. Não sei o que vocês pensam disso. A bolha de vocês, agora vai uma pergunta aí, tá? A bolha de vocês. Tu sabe, a bolha de vocês tem quantas pessoas hoje, né? Tu sabe que nos 3 primeiros meses eu não fui na casa da minha mãe, né? E eles têm idade, né? E estavam, claro, eu só ia lá, nem era eu que ia, porque nesses primeiros 3 meses eu fiquei realmente em casa, eu e minha filha. E sem sair, sem ir no supermercado, porque quem ia era ele no supermercado e comprava coisas, entregava lá e a gente não ia. E às vezes se falava online, mas assim, minha mãe começou a entrar em sofrimento. Eu não tô bem, eu não tô aguentando mais, eu não sei o quê. Aí o meu marido teve uma situação que foi fazer um teste do Covid e deu negativo. Quando deu negativo, e ele era o único que estava saindo. E eu disse, quando deu negativo, eu digo, azar, agora nós vamos. E aí eu comecei a ir na casa da minha mãe, porque não estava dando, sabe? Tava ficando muito complicado, ela não estava vendo a minha filha, enfim, está numa época de crescimento grande, então assim, hoje a minha bolha inclui os meus pais, e aí eu tenho maior cuidado quando eu tenho que ir para outro lugar, porque agora eu tenho que cuidar, minha mãe cardíaca, né? Eles têm idade, então é muito cuidado. Mas eu fiz essa escolha aí, tipo, vamos lá, não vou, porque eu não quero deixar de ir na casa da minha mãe, né? Então essa é uma escolha. Essa é a minha bolha. Na verdade, eu achei interessante porque quando aqui, por exemplo, aqui a minha bolha é eu, minha mãe e o meu marido, né? Então, assim, e a gente fica, né, dentro dessa casa, que é uma casa que, claro, né, proporciona um pouquinho mais de liberdade, de bem-estar, porque a gente pode pegar um sol e tudo mais, né, mas, assim, tu começa a verificar, né, que nem todo mundo também tem essa possibilidade, né, então, assim, a gente consegue, a gente se dá bem, mas daqui a pouco tem um grupo ali que já tá, né, e como é complicado isso também, porque, assim, para que haja esse contrato e a inserção de uma bolha e até uma família, né, porque isso também, existe também essa possibilidade de tu fusionar, fazer uma fusão da tua bolha com uma outra família. Só que isso tem que ser muito bem contratado, porque todas as pessoas têm que se cuidar, né? Não pode haver falha nisso, né? Então, assim, é aquilo que a gente percebe na sociedade que está faltando, né? Que são a relação de confiança, né? Então, tu tem que estabelecer isso, né? Ninguém pode falhar, porque onde quebrar uma dessas correntinhas aí, né? Falta, né? Lá adiante, né? E vulnerabiliza um que o outro. Comenta, Elias, que tu tá querendo. Não, é que agora eu vou problematizar um pouco, assim, né, eu acho que falar dessa bolha é muito complexo, assim, pensando em Edgar Morin, assim, pela teoria da complexidade, assim, porque ainda eu ressalto, né, Cláudia, a gente tem um privilégio de ter uma estrutura que nos permite criar uma bolha segura, porque quem não tem o que comer tem que ir para a rua, e quem está na rua tá em risco, porque o vírus não escolhe, né? Na verdade, ele pega os perfis que estão numa vulnerabilidade, mas também já se viu perder pessoas que não tinham obesidade, que eram jovens e fez a passagem, assim, né? Não banalizando essa dor e sofrimento, só quem perdeu sabe. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse contrato. Eu fiquei, acho que um mês, uns 20 dias no litoral com a minha mãe e com a minha família nessa bolha, mas depois tem que voltar, porque não se sustentou ficar também nesse espaço, porque se precisa pensar dinheiro. Eu agora vou voltar para o mercado de trabalho, minha bolha vai vir para uma vulnerabilidade, porque eu vou sair e vir, nem por mais que eu pegue um transporte privado, seria um Uber ou vá de carro, eu vou transitar com outras pessoas que não vai ter essa consciência ou não teve tempo de ter essa consciência porque a necessidade veio antes, né? Então, como é delicado isso, e ao mesmo tempo, eu não estou falando daqueles que não querem usar máscara porque acham que são fortes, estou falando de quem realmente não coloca o vírus em primeiro lugar, mas sim a fome, a necessidade de estar na rua.
porque a gente também já fez essa discussão aqui em outras edições, de quem pode ficar em casa. Mas, enfim, eu acho que a questão da bolha, né, Claudilise, ela está dentro de uma construção ainda de estrutura e consciência, mas ela é um processo muito delicado de manter, assim, inclusive o contrato, porque eu posso ir agora trabalhar e trazer esse vírus para dentro e tentar me cuidar de todas as formas, daqui a pouco peguei, né? E isso é uma coisa que a gente estava até falando agora aqui, eu dentro da minha bolha base, que é eu, companheiro e o pai da Ana, né? Então, assim, e a Ana Vitória. Então, como que a gente vai construir isso? De que forma? Porque eu vou sair, vou trabalhar, vou atender um público, né, Cláudia? Como tu atende, eu né? passei Agora por isso. né? Eu passei por isso, né? Porque eu fiquei 40 dias. Eu tenho que trabalhar o medo, eu tenho que trabalhar esse cuidado. E mesmo que tu vá conscientizar aquele, né, Cláudia, que entrou na tua sala no CFC para fazer o teste, ele foi embora. Se ele tiver que te passar, talvez não tá passando conscientemente. Ficou, tu vai conscientizar para que ele siga futuramente, não colocando em risco outras pessoas, mas ali já tá dado aquele momento, né, de risco entre ambos, né. Mas, enfim, eu acho que... sabe que eu vou trazer aqui uma pesquisa para vocês, aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que ela serve mais ou menos como um termômetro para o tamanho do problema que se concentra nesses grupos que não estão fazendo não estão fazendo como a Lise fez, né, não, chega uma hora que não vai dar para ser assim, né, eu vou ter que ir lá, né? Eu vou ter que ver esse pai, eu vou ter que fazer com que esses netos encontrem esses avós, né? Porque, sabe, é muita coisa aí, né? Então, assim, ó, essa pesquisa, então, ela revelou que 90% dos médicos associados, né, notaram o agravamento do estado de pacientes em razão da pandemia, né? E 68% viram a clientela aumentar com o isolamento. Então a gente tem que estar atento também, né? E aí o que a gente tem, o que tem mais predominância em termos de diagnóstico, né? Depressão, ansiedade e síndrome do pânico, né? Ansiedade é fantástico, assim, né? Impressionante, assim, como a gente tem esses quadros, né? Muito mais eu acho. Desculpa, Cláudia, eu acho que tem uma outra coisa que eu até já li também, que é essa coisa de que, assim, o fato de tu ficar em casa, como no meu caso, eu tô em casa e vai fazer 5 meses, quando tu tem que ir pra rua, tu fica assim, eu tenho que ir pra rua. E aí tu tem medo de ir pra rua. Então, assim, não é nenhuma crise de pânico, não é uma... Mas é um negócio que é um medo de ir pra rua. E vou te dizer, Lívia, o problema também é que tu não consegue. Eu acho assim que às vezes até é um problema tu não sair muito, sabe? Porque senão tu não cria também os dispositivos necessários para que tu tenha segurança, sabe? Para que tu consiga, né? Lá pela Santa tu ficou lá 60 dias, sei lá, 90 dias, 150 dias, e aí tu sai, né? E tu não tá com o teu alerta, sabe? Tu não tá vigilante, né? E aí tu acaba, né, cometendo um erro, e a gente sabe que é um errinho, que é o suficiente para ser, né, infectado, dependendo, claro, da circunstância, né? Mas, assim, eu acho que é super importante. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que a Luciana também está colaborando aqui com a gente, o Luiz colocou também aqui, na pandemia parece claro que a segurança e integridade física está ligada efetivamente à capacidade do sujeito em estar sozinho. Sim, né? Acho que sim. Cláudia Coelho, eu só tenho contato com a Luciana Chaves comentando, né? Minha irmã, porque levo ela ao trabalho, né? A bancária, para ela não pegar um ônibus. Privilégio nosso. Mas o ponto que quero chegar é que sinto que rola uma crítica grande a quem resolveu, né? Até porque se isolar de verdade, né? Até hipocondríaca eu já fui chamar, mas com certeza, né? As pessoas, é aquilo que a gente estava falando, né? Quem está se cuidando é fraco, né? Quem está na rua se expondo é forte, né? A coisa está totalmente, né, desvirtuada, assim, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber flexibilizar com consciência. Eu acredito muito nessa ilha, né, de vida, que é aquilo que a gente estava comentando da bolha, né?
claro que pode sim ser um círculo de segurança que é importante, acho que faz parte, né, da gente manter a saúde mental. Como eu já comentei aqui, né, meninas, a gente não sabe quanto tempo a gente vai fazer essa travessia, porque a gente está num barco assim e atravessando aquela ponta lá, o outro lado a gente ainda não está enxergando. Então a gente precisa muito, né, estabelecer alguns protocolos de sobrevivência, e um deles é a gente não manter tanta rigidez para quem está se mantendo. É claro que as pessoas, né, eles que estão né, vivendo aglomeradas, que não têm opção, pelo menos, né, a gente precisa fazer o nosso papel de protegê-las. Eu acho que isso também é uma coisa que é importante. Eu vejo lá pela Restinga, onde eu trabalho há muitos anos, e quando eles enxergam a gente limpando, porque eu que limpo todas as mesas e cadeiras ali para eles, e eu faço questão de mostrar a eles, não porque eu quero me mostrar que eu estou limpando, mas para eles verem que o espaço e os serviços estão respeitando a condição deles, estão protegendo, estão preocupados com a biossegurança, né? Então, assim, quando tu dá essa dignidade também, tu tá revelando para eles, né, o que é necessário eles também fazerem, né, no convívio, né, deles. Então, eu acho que o nosso papel é tentar melhorar, né, estar bem para também cuidar do outro, né, eu acho que isso é fundamental, e a gente sabe que a gente também está fazendo um papel de cuidador da sociedade, né, o cuidador desse grupo, né, que está vulnerável, mais, né, e isso tu ia nos dizer alguma coisa? Não, eu falo duas coisas. Fiquei pensando, claro, com certeza, Cláudia, eles não vão entender que esse cuidado que tu tem também é um cuidado preconizado de um protocolo que está instituído com uma instituição que é séria e sabe que precisa, porque de alguma forma esse usuário do serviço é o que mantém o serviço, então cuidá-lo também tem essa contramão. Mas com certeza, todo o processo educativo ele é necessário para qualquer conduta de vida que a gente venha construir, né, no nosso fazer e ser e estar. Mas eu fiquei pensando muito também nessa questão da bolha, na questão do cuidado, né? Que Leonardo Boff diz, né? A gente também tem que ser cuidado para que aprenda a cuidar do outro. Não existe cuidar do outro enquanto não sabemos cuidar de nós. E tem muitas pessoas que não sabem se cuidar por uma questão não só de negligência, como pela própria falta desse sentimento na sua construção de identidade, né? Que é muito interessante falar sobre isso, eu não vou ficar divagando. Mas, para encerrar, eu quero dizer que uma preocupação que me bate dentro dessa bolha, quando a Raquel comenta, né, sobre essa questão de ter rótulos por uma decisão dela de cuidado com ela mesma, é que a gente vem aí vai enfrentar aí o Setembro Amarelo, que é o mês dos suicídios, que vai ter uma repercussão dentro dessa conduta. A Raquel aí, que trouxe essa fala, é bem importante porque ela tomou uma decisão e ela consegue dar conta dessa solidão ou desse cuidado consigo no isolamento, mas nem todo mundo consegue, né? E aí a questão de ser o Setembro Amarelo, onde a gente bate muito a questão... Eu acho que é a Luciana, viu? Só para corrigir, a Luciana tá. Chaves. Uhum. Eu acho que é bem importante identificar também, dentro dessa palavra solidariedade e cuidado com o outro, de que a gente consiga também fazer contatos com telefones, chamadas de vídeo com essas pessoas que a gente sabe que tem essa sensibilidade para poder também garantir o isolamento, porque senão daqui a pouco a gente sabe que isso leva para consequências bem mais graves, né? Pensando na questão da saúde mental, porque a Alice trouxe um exemplo ali fácil da mãe dela que precisou pedir, por favor, venha, eu preciso ver. E isso é muito saudável dentro de um processo, né? Tu sabe que isso me lembrou também que tu está trazendo, né? A gente tem uma amiga que eu não posso revelar o nome, e que ela não gosta de videochamada, né? E daí, e eu estava comentando sobre isso, assim, eu digo, gente, a gente tem que aprender a fazer videochamada, porque o WhatsApp, né, as mensagens, áudio, escrita, elas podem ser muito boas em tempos normais, mas hoje a gente tem sim que incrementar esse contato, né, visual, sabe? A gente tem que buscar esse tipo de coisa, abrir mão daquela rigidez
e aceitar, né, uma videochamada de um amigo, porque a gente precisa se abastecer, sabe? A gente tem que pescar um peixinho no meio da travessia, sabe? Pesca outro e vai se mantendo, porque senão já viu, né? O que foi, Liz? Tu botou um peixinho ali para a gente pescar, né? Atrás de ti, Viu? né? É verdade. Esse peixinho aqui é. Pois é, né? A gente está com. Agora, hoje eu vou falar, né? Aquele quadro da Elise, então eu dei de presente para ela. E esse quadro aqui, gurias, eu também pintei. Muito curioso, né? Eu fui a Cuba, sabe, Liz? Fui mergulhar em Cuba. É. Que Uma maravilha! maravilha. Ai, que maravilha! E aí eu tinha. E eu levei tintas e uma tela enroladinha e as tintas de acrílico, porque elas não têm muito cheiro, né? E aí eu coloquei na parede do lugar onde eu fiquei. E como eu só ia ficar mergulhando, porque é uma maratona de mergulhos lá, né? Aí eu pintei tudo que tinha no lugar, né? Então, aqui era ali ó, onde a gente pegava aquela partezinha aqui. Então era cheio de gatos pretos, porque lá não tem controle, né? E os peixinhos são os peixinhos que. Aquele peixinho pretinho era o que mais tinha no fundo do mar. E então, vou ver se eu pinto um quadro lá para vocês doarem para as rifas. Mas tem que caprichar, né? Ai, ai. A arte é uma bolha também, boa, né? Uma bolha de sobrevivência em todos os sentidos. E, e eu adoro essa bolha, né, gurias? Qual é a bolha de vocês? Vamos encerrando as bolhas aqui, que eu vou ler um textinho depois. Qual é a tua bolha? Bolha de sobrevivência, não só de pessoas. Onde é que vocês se sentem bem? Olha, eu até não tenho conseguido, mas eu preciso meditar. Né? Eu acho que a coisa está muito conturbada que eu não tenho conseguido o mínimo necessário para meditar. Mas é um é uma necessidade, assim, para mim. E a outra válvula de escape que também não estou conseguindo é a academia, né? É o suor, né? Sim. Que eu também não estou conseguindo. É. E Elis? Bom, a minha bolha de sobrevivência é a minha espiritualidade. O Saia Godê, com essa oportunidade de a gente conseguir estar dialogando e trazendo e resgatando pessoas que têm um significado muito importante nas nossas vidas. A questão de estar maternando, algo que talvez, se não tivesse a pandemia, não estaria tão intensa com a minha filha de 2 anos e 2 meses. Então, dentro de toda essa desgraça que a pandemia traz, eu consegui ver coisas positivas dentro desse espaço que tem me fortalecido quanto sujeito, assim, né? E é isso aí. Que legal. Meninas, eu trouxe, assim, para finalizar, o trechinho final de um texto, né? Porque, gurias, olha, eu vou fazer uma propaganda também, hoje eu vou me aproveitar. Olha, eu tenho um livro, né? Foi uma produção independente. Então, eu escrevo crônicas, Liz. Esse aqui, depois eu vou te mandar, viu? Um livro de presente para ti. São 60 crônicas, mas eu continuo escrevendo. Então, eu escrevi sobre bolhas, né? Então, eu vou ler aqui para vocês o último trechinho desse texto que está no meu blog, Lógicas Invertidas. E eu continuo, né, escrevendo assim, vez por outra. Exaurida de tantas bolhas de plástico, preferi me lembrar das bolhas de sabão. Que bom poder recordá-las. Bolhas feitas de fluidos, bolhas de ar, leveza e colorido. Bolhas que se elevam. Bolhas fugazes, que brilham e explodem no tempo e no ar. Bolhas que se multiplicam. Bolhas que surgem de um sopro de vida. Bolhas que nascem do sopro no ar. Eu acho que essas bolhas, né, meninas? Queria agradecer a presença da Lise, nossa convidada,
Obrigada de novo, Elisângela, por trazer essas pessoas queridas aqui. E eu vou abrir agora a última rodadinha para despedidas. Quero agradecer também o convite, né, a possibilidade de estar com vocês, de estar com a Elis, que muito me é próxima, assim, no coração, né? A gente não é tão próxima fisicamente, mas no coração a gente tem uma relação bem próxima, né? E que legal poder fazer parte desse projeto com vocês, né? Enfim, quero agradecer realmente. Que bom, obrigada, Liz, obrigada. A gente que agradece e a gente chama uma vez, mas a gente pode chamar de novo, viu? Eu, então, só quero fazer uma ressalva ali, senão eu vou puxar minha orelha. A Ana começou a cantar, né, porque já está no tempo dela. A Liz, então, Ferreira, ela está no movimento da Frente Negra Gaúcha, que é um movimento que está aí se constituindo com outros movimentos, mas dentro do seu segmento, e aí vai ter aí um lançamento mais à frente, só para fazer uma correção. E queria agradecer, né? Eu acho que toda troca ela é válida e o quanto a gente conseguir se expressar dentro dessa rede que a gente constitui, das novas redes que vão se ampliando, né? Porque isso não se estanca aqui. Para mim é muito válido e me ressignifica enquanto sujeito, né? É tempo de solidariedade, é tempo de cuidado, é tempo de amar. Então, assim, ainda de novo trazendo o Nelson Mandela, né? Uma referência para mim dentro dos espaços de movimento negro. A gente não nasce aprendendo a amar nem odiar, mas se a gente quiser, a gente pode fortalecer dentro do sujeito o amor para o resto da vida. Então, assim, que a gente tenha mais amor, né? Nessas bolhas, menos rancor, menos preconceito e menor número também de questão de exclusões que a gente acaba fazendo nessa sociedade. É verdade. Eu vou fazer os últimos agradecimentos aqui para quem estava com a gente, a Luciana Chaves, que estava o tempo todo aqui. Que bom, obrigada, Luciana, por contribuir aí bastante com a gente. Fernando Cassiano, Sabrina Fernandes, Didi Furlan, Luiz Henrique, Raquel, Andréia, que a gente já tinha comentado, Lise, Júnior, e mais alguns tantos que vêm aqui dar uma olhadinha, uma espiada. Que bom, né? Cláudia, agradece aí o José, que sempre abre uma sala de vídeo paralela e lota lá, depois ele me puxa a orelha, hein? Deus Vamos cuidar do cuidador depois aí. Depois eu vou lá na sala dele, que é para dar uma curtida lá, porque a gente não tem acesso aqui, sabe? Deixa eu dar então alguns recadinhos. O Saia na próxima semana não estará aqui, né? A gente vai estar rodopiando em outros lugares, né? Descansando. E no próximo programa, então, daqui a 2 semanas, vai ser um programa de atualidades, especificamente, assim, né? De últimos acontecimentos. A gente vai comentar tudo, eu e a Elis, tá? E a gente vai fazer esse formato alternado. Ainda não sabemos se quinzenal ou semanal, mas alternando um convidado e no outro eu e a Elis comentamos todos os acontecimentos, né, na sociedade, política, economia, assuntos que nos chamaram a atenção e que valem a pena também a gente comentar. Tem coisa que não vale a pena, né, amiga? Fala sério, né? Tem coisa que a gente não pode nem dar muito ibope, porque não é muito bom, né? Então, assim, às 19 horas, todas as terças, e não esquecendo que a íntegra desse programa, ela vai estar, então, publicada no YouTube, tá, Liz? Se quiser nos passar alguma referência, a gente coloca ali, a Elis também, né? Sempre vai ter alguma referência bibliográfica, um link, alguma coisa interessante que contribua para quem, né? Porque a nossa ideia também aqui é informar, né? É passar conhecimento, certo? E o podcast com a síntese de 10 minutos, né? Dessa conversa,
vai estar também disponibilizado até quinta, sexta-feira, por aí, que é bem gostoso, né? Podcast é uma delícia, né? Porque é um rádiozinho, assim, né? Tá ali lavando a louça e tal, tá fazendo a unha e tá escutando um podcast, é bem legal. Abre ali, Elise. Gostei mais do fazer a unha e escutar do que lavar a louça, escutar. Com certeza. Mas a gente tá virada numa coisa, né? É louça, olha, tá over, os serviços de casa estão, né? Mas os meninos estão tendo que se puxar também, né? Então tá, meninas. Me despeço, agradeço novamente a companhia de vocês. E um beijo e boa semana para vocês.